Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Vamos continuar aqui com a nossa aula de filosofia. Então, na aula passada, a gente está aqui tratando o assunto de filosofia antiga, né? Começamos ali com os pré-socráticos, passamos por Sócrates e os sofistas, falamos já de Platão e vamos passar aqui para Aristóteles, né? Então, já falamos de Platão, as ideias principais de Platão é a teoria do mundo das ideias e a alegoria da caverna, no que concerne falar sobre o conhecimento, né? A teoria de conhecimento de Platão. Vamos falar de Aristóteles, a crítica de Aristóteles a Platão e alguns conceitos muito importantes em Aristóteles, né? A ideia de forma e matéria, ato e potência, causa e telos, causa e teleologismo. Tranquilo? Vamos lá para Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão, da mesma maneira como Platão foi discípulo de Sócrates. Então, todos esses filósofos estão fortemente relacionados. Um bebe muito no conhecimento do outro. Isso daqui é um dos quadros, né, de Platão, de Aristóteles. Isso aqui é Aristóteles conversando com Alexandre o Grande, né? Aristóteles chegou a ser tutor, chegou a ser professor ali, mestre de Alexandre o Grande, um dos reis da Macedônia, né, que levou aquela nação a se tornar um dos impérios da antiguidade. Então vamos falar aqui, né? Uma das características que diferenciam fortemente Aristóteles de Platão é que Aristóteles ele critica o seu mestre com relação à ideia de um mundo das ideias. Aristóteles não acredita que a verdade das coisas esteja fora desse mundo. Platão acreditava que existia esse mundo e um mundo além, o mundo das ideias, para Platão, né? E que a verdade realmente deveria ser buscada fora dessa realidade, numa outra realidade, composta de ideias perfeitas, de formas perfeitas das coisas. Aristóteles ele não acreditava na existência desse outro mundo. Aristóteles acreditava que para buscar a verdade era necessário estudar as coisas presentes aqui no mundo através da nossa sensibilidade. Então essa é a característica mais distintiva dos dois. Platão acreditava que a verdade estava além desse mundo. Aristóteles acredita que para buscar a verdade é necessário a investigação das coisas desse mundo. Aristóteles não separa a realidade em dois mundos. Aristóteles não acredita que exista uma verdade fora das coisas desse mundo. Para entender as coisas desse mundo, é necessário estudar a própria natureza. Então, Aristóteles era fascinado com a beleza, estudou botânica, estudou zoologia, estudou várias coisas desse mundo. Ele acreditava que investigar as coisas desse mundo era uma maneira de buscar e encontrar a verdade realmente. E para buscar e estudar as coisas da natureza é necessário desenvolver técnicas, procedimentos e métodos para entender como as coisas funcionam. Já que Platão acreditava que a verdade estava fora desse mundo, ele desenvolveu métodos para como fazer a razão alcançar verdades que estavam fora desse mundo. Ao contrário, para Aristóteles, como a verdade está aqui mesmo nesse mundo, é necessário desenvolver técnicas e procedimentos para estudar as coisas aqui realmente nesse mundo. Platão ele acreditava que a gente alcançava as verdades do outro mundo através de algo chamado de reminiscência, que é um lembrar que a alma tem das coisas do outro mundo. E aí ele achava que assim, como existem várias maçãs e nenhuma maçã é totalmente igual, eu recorro à minha razão para alcançar uma ideia que está fora. Essa ideia é a que faz com que eu entenda que tudo que é e que não é maçã. Aristóteles não acreditava nisso. Aristóteles acreditava que a verdade não estava em outro mundo. Quando eu tenho uma ideia que serve para, apesar de nenhuma maçã ser igual, eu consigo identificar todas as maçãs, porque dentro da minha cabeça eu crio o que Aristóteles chamou de conceito.
Então, quando eu estudo as várias maçãs, eu crio dentro da minha mente algo que é chamado de o conceito de maçã. Então, eu não tenho que recorrer a um outro mundo, eu tenho que estudar esse mundo. Quanto mais eu estudar as coisas desse mundo, mais rico vai ser o meu conceito de maçã. Então, diferente de Platão, que acreditava que era necessário buscar a verdade fora, Aristóteles acreditava que a verdade era alcançada estudando as coisas desse mundo. Quanto mais eu estudar as maçãs aqui nesse mundo, melhor eu vou criar um conceito de maçã na minha cabeça. Se eu quero entender plantas medicinais, então quanto mais eu estudar plantas medicinais, melhor eu vou construir um conceito de planta na minha cabeça. Eu quero estudar a justiça, então quanto mais eu estudar atitudes de justiça, melhor eu vou construir dentro da minha cabeça e não buscando em outro mundo. Dentro da minha cabeça eu vou construir um conceito mais apropriado de justiça. Então Aristóteles, ele acreditava que eu melhor vou entender o mundo estudando o próprio mundo. Então, ele criou vários conceitos. O que Aristóteles queria era desenvolver um método para desenvolver ciência. Como é que eu estudo a realidade? Então, Aristóteles trouxe alguns conceitos para nos ajudar a entender o que é a realidade. Então, Aristóteles diz: para melhor eu entender a realidade, eu tenho que distinguir alguns conceitos sobre o que eu quero estudar. Dentre esses conceitos que Aristóteles distinguiu, nós temos o conceito de forma e matéria, causa e teleologismo, e o que ele chamou de movimento, que é distinguir ato e potência. Então vamos lá. Digamos que eu queira estudar os elementos químicos, ou eu quero estudar o funcionamento, não sei, o funcionamento o funcionamento de algum animal ou de alguma coisa que eu tenha interesse. Como é que eu vou, como é que eu estudo isso? Primeiro, eu tenho que distinguir tudo que é forma e matéria. Eu vou estudar uma mesa, então eu tenho que distinguir tudo que é matéria, ou seja, todos os elementos que compõem materialmente aquela mesa, e a forma. O que é a forma? A forma são todas as características e aspectos daquela mesa. A dureza, a durabilidade, a cor, todos os elementos que compõem aquilo. O que são as causas? A causa é tudo que leva algo a ser o que é. Então, Aristóteles, Aristóteles ele distinguiu 4 causas. Não é necessário o aluno decorar. Talvez eu peça numa prova, numa avaliação, mas assim, a nível de Enem, não realmente, ou de SSA, eles não vão pedir. O que é a causa material de Aristóteles? Eles não vão pedir isso, né? Mas é bom a gente entender. Aristóteles ele distinguiu 4 causas. Um objeto, um elemento, um ente, um ser. Ele pode ter 4 causas diferentes. O que é a causa material? Causa material é a matéria que compõe aquele ser. Eu vejo uma madeira, ela é feita de quê? Eu vejo uma mesa, ela é feita de quê? É feita de madeira. Então a causa material daquela mesa é a madeira. O que é a causa formal? A causa formal são todas as características que determinam a mesa ser uma mesa. Para ser mesa tem que ter tampo, para ser mesa tem que ter pés, essas coisas, né? O tampo não tem que estar todo furado, eu tenho que poder colocar alguma coisa em cima. Então a causa formal é eu saber distinguir a mesa. Para ser mesa tem que ter pés, para ter mesa tem que ter tampo, para ser mesa... Então são todas as causas que levam uma mesa a parecer, a um objeto a parecer com uma mesa. O que é a causa eficiente? A causa eficiente é a força que fez aquela mesa ter origem. Qual é a causa eficiente de uma mesa? Normalmente a causa eficiente de uma mesa é o marceneiro. Então a causa que levou um objeto a ser uma mesa, a causa eficiente que levou algo a parecer uma mesa foi o marceneiro, que pegou todos os elementos, todos os instrumentos necessários, usou a energia dele e transformou aquilo no que pareceu ser uma mesa. E o que é a causa final? A causa final é qual é a motivação que levou o marceneiro a querer fazer uma mesa.
O marceneiro fez uma mesa porque ele precisava de algo para colocar os instrumentos dele em cima quando ele trabalha, ou porque um padeiro pediu uma mesa porque o padeiro precisava de um sustentáculo para colocar a massa e misturar ali os ingredientes. São todos os motivos que levou alguém a desencadear a energia para fazer algo. Então, tudo que existe é composto de 4 causas: a material, a formal, a eficiente e a final. Ato e potência. A forma mais comum que as pessoas usam, os professores de filosofia usam para explicar a diferença entre ato e potência é uma semente e uma árvore. Por exemplo, você pega uma semente. O que é uma semente? Uma semente é um composto orgânico feito de vários elementos. Só que dentro de uma semente existe um mapa ou uma receita para se fazer uma árvore. O que a semente precisa para virar uma árvore? A semente precisa de vários elementos, como temperatura X, umidade Y, condições materiais Z, para que essa semente se torne uma árvore. Então, a semente ela não é uma árvore, mas ela tem toda a receita para se tornar uma árvore. Então, quando eu pego uma semente e eu olho ela, essa semente é semente em ato. Ela é árvore em potência, ou seja, a semente não é uma árvore, mas a semente tem a potencialidade de se tornar uma árvore. Um aluno do ensino médio, ele é médico? Não. Se você olha para um lado e vê um colega ali da sua turma, você vê um estudante em ato. Mas aquele estudante, ele tem a potencialidade de se tornar um médico. Mas para quê? Para esse seu colega se tornar um médico, ele precisa de toda uma rede de condições para ele se tornar um médico. Ele precisa que o professor entre em sala, ele precisa que esse professor que entre em sala dê a aula, ele precisa que a turma dele colabore para que a aula do professor seja escutada, ele precisa estar motivado, ele precisa chegar em casa e ter uma mesa e um material, ele precisa querer ser médico. Então, assim, todos os alunos que estão ali dentro da sala são alunos em ato, mas existe toda a potencialidade dentro do aluno para que no futuro ele seja um profissional X, Y ou Z. Então, tudo que é algo é em ato, mas tudo que é ato de alguma coisa tem a potencialidade para ser outra coisa. Então, quando você vê, por exemplo, os ingredientes de um bolo, aqueles ingredientes têm a potencialidade de ser um bolo. Mas a atualização, que é atual naqueles ingredientes, é que eles são apenas ingredientes. Eles são farinha, ovo e açúcar e leite. Só que dependendo das condições, eles têm a potencialidade de se tornar bolo. E aí, 3 horas depois, aqueles ingredientes que eram ato e ingrediente, eles serão bolo. E aí o bolo, ele é ato. No momento que o bolo é bolo, ele é ato. Só que esse bolo tem a potencialidade de se tornar, entre aspas, sangue. Como é que esse bolo vai se tornar sangue? Alguém vai comer, esse bolo será digerido e ele vai sofrer processos químicos dentro do corpo de maneira tal que esse bolo vai virar sangue. O corpo vai transformar ele em sangue. Então, tudo que existe em ato, mas tem potencialidade de se tornar outra coisa. O que é teleologismo? Telos. Teleologismo vem de uma palavra em grego chamada telos. O que é telos? Telos é a finalidade de algo. Qual é o telos do lápis? O telos do lápis é riscar. Então, quando o lápis risca, ele está realizando a coisa pelo qual ele foi criado para realizar. Qual é o telos do olho? O telos do olho é ouvir. O telos do olho é enxergar. Quando o olho está enxergando, o olho está realizando a atitude da qual ele foi criado para realizar, e assim por diante. Qual é o telos da mão?
O telos da mão é agarrar, segurar. Então, quando a mão está segurando, a mão está realizando o telos pelo qual ela foi criada para realizar. Então, o que Aristóteles quis criando esses conceitos? O telos de algo, o ato e a potência de algo, a causa de algo, a forma e a matéria de algo. Aristóteles disse: para eu encontrar a verdade, eu tenho que estudar as coisas que estão aqui no mundo. Como é que eu estudo as coisas aqui no mundo? Eu tenho que identificar as principais características de algo. Se eu quero entender um animal, se eu sou zoólogo, eu quero entender um animal. Eu sou botânico, eu quero entender uma planta. Eu sou filósofo, eu quero entender um conceito. Então eu tenho que destrinchar as principais características do ser da coisa que eu quero estudar. Quais são as principais características de algo que eu quero estudar? É a forma e a matéria desse algo, são as causas desse algo, é o ato e a potência desse algo, é o telos desse algo. Então, Aristóteles, ele criou métodos e procedimentos para entender as coisas que são necessárias entender nesse mundo. Essa é a teoria geral de Aristóteles. Tranquilo, pessoal? Meio complicado, eu entendo, mas espero que tenha ficado claro aí para vocês. Tranquilo? Um abração e até a próxima.